Perfeito, então. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, né, de todos, por estar aqui compartilhando com vocês essas informações que a gente vai trazer por aqui. Meu nome é Sandro, né? Como o Luiz já me apresentou, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, né? E sou professor da Faculdade de Computação e dos programas de pós-graduação, né, em ciência da computação, onde a gente tem um mestrado e um doutorado, e no programa do PPG Cines, né, que é de criatividade e inovação no ensino superior, no qual a gente também tem um mestrado, né, profissional, né. Então eu atuo tanto no mestrado e doutorado acadêmico quanto no mestrado profissional, né, do PPG Cines, né, PPGCC e do PPG Cines. Esse trabalho que eu vou trazer aqui, né, é um trabalho resultante de uma pesquisa, né, de mestrado acadêmico, né, do programa de pós-graduação em ciência da computação, de um ex-aluno meu, né, que é o Ian Campos. O Ian, ele foi meu aluno, terminou o mestrado dele em 2022, é isso. E aí, em 2023, a gente teve, quer dizer, perdão, no início de 2023 ele concluiu, e aí em 2023 a gente teve aí a grata surpresa com esse trabalho dele, né? A Sociedade Brasileira de Computação, né, a SBC, ela tem inúmeros congressos, simpósios, e um dos congressos que ela possui chama CSB Games, né, que é o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital. E aí a dissertação de mestrado do Ian, ela foi premiada, né, como a melhor dissertação de mestrado na categoria Game Design. E aí a gente vai aqui tratar um pouquinho sobre esse trabalho dele, né? De maneira, um overview, obviamente, o trabalho é muito mais detalhado, vou deixar o link aqui na apresentação, e depois a apresentação eu posso deixar disponível para o Luiz, aí o Luiz pode depois disponibilizar no site, caso alguém tenha interesse nesse material, que tem o link da dissertação do Ian, tem o link também dos artigos que ele publicou e que tem bastante informações a respeito desse trabalho e desse fluxo desse trabalho, né? Bom, esse trabalho ele é um trabalho em cooperação, né, da Universidade Federal do Pará, a partir do programa de pós-graduação em ciência da computação, do projeto de pesquisa Spider, né, que é um projeto no qual eu lidero, que é um projeto do CNPq, um projeto premiado do CNPq, junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o LaFoca, que é um grupo de pesquisa, né, de Cametá, liderado pelo professor Carlos Portela, no qual o professor Carlos Portela foi co-orientador desse trabalho, e essa pesquisa, na verdade, ela foi patrocinada, digamos assim, né, se eu puder dizer esse nome, eu vou dizer que ela foi financiada, né, a partir de recursos da CAPES, né, então o conselho que alimenta, né, na verdade, as pesquisas no Brasil de ensino superior, seja no programa de mestrado, seja no programa de doutorado. Então, ele foi financiado a partir de bolsa institucional de mestrado da CAPES, né? Então, falando um pouquinho, né, vamos lá começar, porque eu acho que todo mundo está aqui para a gente poder começar a gente falar um pouquinho, né? Então, o trabalho, ele fala um pouquinho sobre a estruturação e aplicação de um padrão de Game Design Document. Então, o foco dele é a gente apresentar esse padrão que o Ian criou, né, desse Game Design Document, que é esse documento aí que o pessoal trabalha muito no início para fazer o seu design de jogos. E aí a gente vai falar um pouquinho da problemática que a gente tinha antes e por que a gente criou esse trabalho, né, e por que a gente fez esse trabalho e o que resultou dessa pesquisa propriamente dita, né. Então, a gente estava com uma agenda aqui que a gente organizou um pouquinho, né, a gente vai falar um pouquinho aí da problemática, falar um pouquinho da metodologia que a gente utilizou para tal, né, vamos falar um pouquinho do padrão do GDD utilizado, né, a contribuição que a gente entende desse trabalho e, no final, a gente vê o que a gente obteve como resultado, né.
Bom, a gente sabe que a grande maioria das artes gráficas, sons, definições técnicas, né, sobre a forma como ocorrem as ações são definidas exatamente na etapa do game design, né, que é a etapa inicial ali. E essa parte do game design ela é muito parecida lá com quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de software, com aquela etapa na qual a gente faz a modelagem ali de negócio, a gente estabelece os requisitos do sistema que a gente está querendo desenvolver. Essa parte de game design, o foco ali está exatamente nesse levantamento, nessa especificação, né, do que é o jogo, do que a gente está querendo tratar. E aí a comunidade trabalha exatamente com esse documento, né, que é esse chamado GDD, né, que é o Game Design Document, que é o documento aí de design, se a gente puder dizer, que é responsável exatamente por registrar todas essas informações, né, nessa etapa lá inicial e que serve para exatamente aumentar aí o entendimento da equipe de desenvolvimento sobre o que o jogo precisa ter, né? Então, sobre os requisitos do jogo, né? Então, é aquele documento lá no início que serve para exatamente a gente poder fazer o uso dele ao longo de todo o entendimento. Então ele serve muito também, além desse registro dessas informações, como também um documento aí, um artefato que ele serve exatamente para servir como comunicação entre todas as partes, né, que trabalham com o desenvolvimento de um jogo propriamente dito, né. Mas o que a gente reparou, né, a partir de uma pesquisa que a gente fez, que algumas equipes iniciantes nesse desenvolvimento de jogos, eles tendem a negligenciar um pouco o uso desse GDD e aí vão diretamente já desenvolver o jogo sem precisar, sem acabar pensando muito sobre esse design, né, sobre esses requisitos, e aí passa logo para desenvolver sem ter a preocupação de poder parar, sentar, fazer aí um brainstorm para tentar identificar exatamente todos os possíveis problemas que esse jogo pode estar trazendo, ou até mesmo identificar, até mesmo perspectivas sobre esse jogo, expectativas que esse jogo pode gerar, né? E aí a gente pode ter aí probabilidade de enfrentar um monte de problemas ao longo desse tempo, porque pode ser que essas expectativas não gerem exatamente a realidade no qual o jogo depois pode ser gerado. E aí essa dissertação de mestrado do Ian veio exatamente com esse objetivo, né, de apresentar uma estrutura que a gente chamou de estrutura padrão, né, de GDD. Por que uma estrutura padrão? É uma estrutura padrão porque a gente botou dentro desse GDD um conjunto enorme de elementos de jogos, tá, que precisam ser especificados, mas esses elementos de jogos não necessariamente eles servem para todo e qualquer tipo de jogo. Então, além desse padrão de GDD dentro da dissertação do Ian, existe lá a especificação de que um determinado elemento ele pode ser utilizado para um determinado tipo de jogo, assim como o outro pode ser utilizado mais apropriadamente para um outro tipo de jogo, né? Então a gente fez a instanciação desse jogo aqui, desse GD, a gente fez pelo menos 3 instanciações deles, e a gente reparou que para esses 3 jogos diferentes, os elementos de jogos eles não eram utilizados de forma completa em todos. Por quê? Porque cada um tinha sua especificidade, tinha suas características e peculiaridades, né? Então, além desse padrão, a gente vai ver que existe uma metodologia de como usar esse padrão, né? Quais são os membros das equipes de jogos que devem ser envolvidas, né? E como eu falei, tá aí o link, né, da dissertação aí de mestrado, obviamente que o link é muito grande, por isso que eu vou deixar disponível depois esses slides, para que quem quiser depois puder baixar essa dissertação de mestrado do Ian e tiver interesse, obviamente, se não quiser pegar por esse link e tiver interesse, né, lá no final também eu vou voltar com o meu e-mail, caso alguém tenha algum interesse nesse documento, né? Então, logo no início, o Ian teve que estudar um monte de trabalhos aí, né? Pegar um monte de trabalhos que falavam também sobre GDD, né? Então, a gente tem trabalhos aí do Sarinho, que trabalha muito e que já definiu bastante documentos de game design, né? Tem um trabalho também do Carvalho e Gomes, também, que fala muito isso. Só que a grande maioria desses trabalhos, a fundamentação deles está muito focada ali apenas com 10 artigos relacionados, e ele faz uma análise de 10 trabalhos ali e sintetiza, né? Tira desses 10 artigos os principais elementos e diz, ó, tá aqui o nosso GDD focado nisso, né? E sem falar que, ou seja, existe uma limitação dessa quantidade de elementos de jogos ali dentro, né? Exatamente por serem limitados ali a 10 artigos, 10 trabalhos, então é uma coisa muito limitada que a gente percebeu. Então ele não é expandido, ele não consegue atender a todo e qualquer tipo de jogo. Então a gente tinha esse problema logo no início, e além do que, a gente também tinha um problema de que
esses trabalhos, apesar de eles definirem um GDD, eles não apresentavam a metodologia de como usar esse GDD. Né? Porque é fácil a gente pegar um GDD. Se a gente for até para o Google e fazer uma pequena busca, vem um monte de documentos, vem um monte de templates de artefatos que a gente pode utilizar do GDD, e aí é fácil a gente pegar lá aquele modelo. Mas e aí, como usar? Né? Como aplicar? Então esse era o nosso grande interesse nessa pesquisa do Ian, e aí parte a originalidade do trabalho dele, né? Que uma delas é que a proposta dele, ao invés de ser fundamentado em apenas 10 artigos, 10 trabalhos que iriam limitar muito a quantidade de elementos, a gente fez uma revisão sistemática, que a gente chama, né, na área da pesquisa, na área da ciência, onde a gente busca por um conjunto de trabalhos, né, por um conjunto de trabalhos não apenas vindos da academia, mas vindos da própria indústria também, trabalhos que falem sobre a aplicação de GDD. E aí, esse conjunto que o Ian trabalha aí com esse padrão, ele se baseou em 51 artigos, ou seja, veja que a quantidade de trabalhos que o Ian se baseou é infinitamente maior do que os trabalhos que já existiam, né? Então, esse foi um dos diferenciais que o Ian, inclusive, ganhou exatamente o prêmio lá do SB Games, pela vastidão, né, pela possibilidade que o Ian deu de não apenas se focar em um tipo de jogo X ou YZ, né? Além disso, ele apresenta um conjunto de passos que auxilia a equipe de jogos a ter um direcionamento para criar o GDD, né, que é o que a gente chama de metodologia. E esse trabalho dele, ele não foi validado simplesmente por especialistas. Houve uma revisão de especialistas, a gente pegou alguns especialistas para fazer a revisão, né, pessoas que trabalhavam já com jogos e que já desenvolviam jogos, na composição desse GDD e na composição dessa metodologia de aplicação, mas a gente acabou fazendo também uma prova de conceito baseada aí nos jogos, né, do Mario, e a gente também fez uma aplicação de um jogo que foi criado dentro do meu laboratório, né, que é o Laboratório Spine, para exatamente ensinar a como fazer gestão de conhecimento, né, para as empresas. Então a gente criou um jogo exatamente para facilitar essa gestão do conhecimento e a aplicação dessa gestão de conhecimento, que foi exatamente um trabalho de doutorado de um outro aluno meu, que é do Antonilson Alcântara, né? Então, o Antonilson, ele também criou exatamente um jogo com esse objetivo de ensinar a gestão do conhecimento e utilizou exatamente o padrão de GDD do Ian para fazer essa aplicação, né? Então, a gente teve, percebam que a validação desse trabalho dele não foi só em uma parte, né? Ou seja, a gente escutou especialistas, a gente fez uma prova de conceito de um jogo já existente, né, de um conjunto de jogos já existente, e também criou um outro jogo, né, real e que está sendo utilizado por algumas empresas nessa parte de gestão do conhecimento, né. Vamos falar um pouquinho de como foi criado tudo isso, né, porque da mesma forma que eu entendo que muita gente aqui, né, tem interesse, né, obviamente que no uso do GDD, em jogo propriamente dito, mas eu tenho certeza absoluta que também tem muita gente aqui com interesse em dizer, pô, será que dentro da universidade a gente consegue fazer trabalhos dessa natureza, de aplicação de jogos, né, dessa natureza? E como é que o Sandro fez isso já lá com o aluno dele, né? Então, a gente faz isso dentro da universidade, né? Eu já fiz em trabalhos de gamificação, né? Tem vários alunos meus que já fizeram trabalhos de gamificação com empresas ou não, né? E a gente já faz bastante isso, né? Seja para ensinar, seja para promover a aplicação do conhecimento e assim por diante, né? Então, a metodologia que o Ian utilizou, primeiro ela se baseou numa revisão, né, da literatura. Então, a gente pegou trabalhos que foram registrados, tanto vindos da academia quanto da indústria, que foram resultantes daqueles 51 que eu falei anteriormente. Depois a gente teve um trabalho muito grande, que o Ian teve que ler todos esses 51 trabalhos e extrair todos esses elementos de jogos de lá de dentro, teve que fazer uma série de compatibilizações entre esses elementos de jogos, porque podia ser que em um trabalho falasse de um jeito um elemento, no outro falava de um outro jeito, dava um outro nome para esse elemento, porém eles eram iguais, eram similares. Então a gente tinha que verificar essa compatibilidade, verificar essa relação de associação, para a gente não deixar com que, na verdade, a gente tivesse dois elementos iguais participando exatamente dentro do GDD dele. Não faz muito sentido isso, né? Então, a gente tem que evitar essa redundância. Depois a gente começou a agrupar esses elementos, né? Porque existem elementos que servem exatamente para representar os players, né, do jogo, existem elementos que são
mais focados no core do jogo, existem mais elementos mais focados ali no custo-benefício do jogo, porque nesse caso o GDD aqui, que a gente está promovendo, ele não apenas serve exatamente para criar o jogo, ou seja, não é aquele momento que somente a equipe de desenvolvimento precisa criar o jogo. Mas aqui eu também tenho participação de uma pessoa chamada do que a gente chama de domain expert, né, que é o especialista do domínio do conhecimento dali, porque é aquela pessoa que vai participar exatamente da questão do custo-benefício. Então, aqui existem elementos também dentro do trabalho dele, focando exatamente no valor de negócio desse jogo, né? Então, existem elementos aqui focando no valor de negócio, que a gente precisa ter muito cuidado exatamente com isso aí, para não ficar criando, né, como a gente já viu, N jogos por aí, e que, né, não geram valor de negócio, serviu simplesmente para a gente fazer a criação daquilo dali. Então, a gente começou a criar nesse terceiro momento aqui, né, que é a organização desses itens identificados ali nos 51 trabalhos em grupos, para que cada pessoa responsável, cada papel responsável na elaboração desse GDD tivesse mais foco ali naqueles elementos propriamente dito, né? Com a primeira etapa da validação disso daí, a gente fez a instanciação, né, desse grupo, aí, desse agrupamento na franquia do Mario, né, Nintendo. E aí, quando eu falo franquia do Mario, não apenas aí um jogo do Mario, mas a gente contemplou diferentes jogos do Mario para tentar identificar se todos esses elementos do GDD eles se aplicavam a essa franquia do Mario propriamente dito. E no final a gente fez a adoção e a validação propriamente dita em um projeto real, né, que foi exatamente no que eu falei lá de um projeto aí de doutorado de um ex-aluno meu também, que é o Antonilson Alcântara, que ele criou um jogo digital exatamente para ensinar gestão do conhecimento, né, para as empresas. E aí todos esses trabalhos aqui, todas essas etapazinhas que a gente fez aqui, obviamente que quando eu trabalho, né, na academia, o Ian teve que exatamente publicar artigos, né, para validar perante a comunidade científica isso tudo que ele fez, né? Então todos essas etapazinhas, essas 5 etapas que a gente tem aqui, todas essas 5 etapas foram publicados, né? A gente tem artigos publicados exatamente com isso daqui, também tem um link aqui, depois quem quiser ver, são o link onde os artigos estão publicados, e aí foram desde conferências aí, né, relacionadas à área de tecnologia, gerência de tecnologia, assim como também no SB Games, que é o principal simpósio, né, da SBC, focado em jogos e entretenimento digital. Então, esses aqui são só uns draftzinhos dos artigos no qual o Ian publicou. São esses artigos, eles são bem grandes, bem vastos, com muitos detalhes lá, e que refletem exatamente também a dissertação do que o Ian trabalhou, que o Ian definiu lá dentro, né, como resultado do mestrado dele, né? Mas aí vamos falar um pouquinho sobre o padrão de GDD propriamente dito, né? Falamos um pouquinho sobre o que nos motivou, falamos um pouquinho de como é que a gente fez, agora vamos olhar para esse padrão de GDD propriamente dito, né? O que é ele, né, esse padrão de GDD? Bom, como eu falei ainda há pouco, a segunda etapa, né, quer dizer, a terceira etapa que a gente fez, a gente teve que agrupar os elementos que a gente tinha observado em canvas, que a gente chama, né, que são os nossos agrupamentos, né, desses elementos. Então, tem agrupamentos que a gente criou, são esses 8 agrupamentos que nós criamos aqui para receber todos esses elementos ali de jogos que a gente obteve dos 51 trabalhos, né? Então, tem elementos focando muito mais no conceito do jogo propriamente dito, tem elementos focados ali no player, né, ou seja, do público-alvo em que está envolvido no jogo, tem ali elementos muito mais focados ali no gameplay, né, ou seja, na maneira como o usuário vai estar interagindo, né, com o jogo. Tem elementos focados muito mais no game flow, né, ou seja, no fluxo de como é que o jogo, né, vai se desenrolar ao longo do tempo. O core, propriamente dito, né, a interação que vai existir entre quem está jogando e exatamente o jogo propriamente dito, o impacto, né, do jogo no mercado e a parte do business, né, que é a parte dos negócios propriamente dito, e aí tem elementos focados ali com custo-benefício, né, qual é o custo que a gente teve, qual é o benefício que isso vai trazer, qual é o valor de negócio que aquilo vai trazer para o jogo. Então, a gente teve que agrupar esses elementos todos, né, que a gente utilizou
dentro desses canvas, tá? Então, a gente não criou esses elementos, tá? Já existiam esses elementos a partir de um trabalho que nós pegamos exatamente, nós coletamos um trabalho a partir da revisão sistemática, então existiam esses agrupamentos todos, e o que a gente fez foi exatamente alocar os elementos dentro desses agrupamentos. Então, a definição desses agrupamentos aqui não foi uma promoção do trabalho do Ian, né? A gente pegou exatamente esses agrupamentos já vindos de um outro trabalho que a gente tinha, mas a composição dos elementos, onde cada um deles estaria aqui dentro, foi isso que a gente fez aqui dentro, né? Então, vou dar algum exemplo aqui, né? Já, como eu falei ainda há pouco, que a gente fez uma prova de conceito, né? Da franquia do Mario, né? Então, na área lá do game concept, então a gente tem elementos que focam ali no título do jogo, no gênero, né, no enredo em que o jogo se define, né? Então, o que se dá, né? Qual é o enredo desse jogo que a gente está atuando? Na área de gameplay, ou seja, do público-alvo no qual ali o jogo vai se endereçar, né, a gente tem muito mais elementos focados ali em que tipo de público-alvo vai ser focado, qual é o número de jogadores, qual é a classificação etária desses jogadores. Aqui eu só estou trazendo, pessoal, um conjunto pequeno, né, de elementos que a gente vai encontrar exatamente dentro desses agrupamentos aqui, tá? Então, o que a gente fez ali dentro da franquia do Mario, né? Eu não iria conseguir trazer exatamente todos os elementos para cá, porque a gente vai ver depois no final que são mais de 100 elementos, né? Então, e esses 100 elementos, eles são muito grandes mesmo, exatamente porque, como eu falei lá no início da nossa apresentação, o foco desse padrão de game design não serve para um tipo de jogo específico. Ele serve como um padrão onde eu posso instanciar, ou seja, dizer quais dos elementos daqui de cima servem para um determinado tipo de jogo que eu estou querendo trabalhar, né? Então eu tenho uma coisa chamada de padrão e eu tenho uma coisa aqui embaixo chamada de instância. Então eu crio um subconjunto desses elementos para serem utilizados dependendo do tipo de jogo que eu tenho aqui embaixo, né? Então tem na parte lá do Canvas relacionados a gameplay, né? Ou seja, como é que o jogo vai se desenrolar. Então a gente tem elementos focados ali no cenário, né? No início do jogo, como é que se dá o início do jogo, como é que se dá o fim do jogo, né? Como é que se dá a janela do jogo ali dentro. Então tem elementos focados exatamente nessa natureza. No Canvas relacionados a game flow, né? Ou seja, relacionado ao fluxo do jogo propriamente dito, né? Como é que a gente precisa especificar a quantidade de repetições, né? Ou seja, como é que se dá essa quantidade de repetições, como pular, alcançar pontos, as transições, né, que o jogador tem que ter entre, por exemplo, os diferentes níveis que ele tem ali dentro, né, os desafios que o jogador tem para, exatamente, dentro de cada fase, quais são os desafios que ele tem. Então, veja que existem elementos que a gente precisa pensar, né, na hora que a gente está, né, criando esse design desse jogo. O core do jogo propriamente dito, né, que é focado ali na jogabilidade, como é que se dá essa habilidade aí que o jogador vai ter exatamente para criar esse jogo, né, esse envolvimento do jogo, como é que se dá a mecânica, né, do funcionamento e as dinâmicas dentro do próprio jogo propriamente dito quando ele estiver sendo executado, né? A interação, né, então ali é muito mais focada, né, no como o indivíduo, né, como a pessoa vai estar manipulando, né, e quais são os elementos ali, qual é a infraestrutura que a pessoa vai precisar utilizar exatamente para fazer a utilização do jogo. Então tem desde elementos focados na plataforma, controles de interface, se há necessidade de câmera ou não dentro do jogo. Então percebam que envolve, né, uma série de informações aqui focadas exatamente dessa parte do game interaction, né? Na parte do impacto, já é muito mais a questão social da coisa, né? Ou seja, eu estou elevando isso lá para o mercado, propriamente dito. E aí, como é que se dá como é que eu vou ganhar esse mercado a partir desse jogo que eu estou tentando desenvolver, tentando projetar ali, né? Então, tem muito mais foco ali na diversão, a gente pensar exatamente em discutir sobre como é que se dá essa diversão no jogo, a sociabilidade, né? Ou seja, como é que os amigos, como é que será que a gente vai ter um jogo muito mais de colaboração, é um jogo mais de competição, não é? Então, como é que se dá essa coisa da sociabilidade dentro do jogo? A resposta emocional, propriamente dito, né, do jogo,
E aí, cada um desses elementos que a gente tem aqui, dentro da dissertação do Ian, a gente explica o que representa cada elemento, o que se espera que tem que ser descrito dentro de cada elemento, e como esse elemento tem que ser utilizado a depender do tipo de jogo. Tá? Então, não tem simplesmente o exemplo, né, aplicado somente dentro da franquia do Mario, mas tem toda uma orientação de cada elemento desse daqui, o que ele representa, como é que ele tem que ser especificado, definido, e também tem que tipo de jogo cada elemento desse pode ser utilizado, né? Pode ser instanciado. E no final, como eu falei, né, o Canvas relacionados a game business, que é a parte muito mais do valor de negócio, né, o retorno do investimento, que é o que a gente chama do ROI. Né? Então, tem coisas relacionadas ao lucro do jogo, o retorno do investimento, né, pensar um pouco sobre eu estou investindo ali dentro, mas qual que é o retorno que a gente vai ter daquilo dali, seja financeiramente ou não. Tá? Então, quando a gente pensa em ROI, não necessariamente a gente está pensando em dinheiro. Né? A gente pode simplesmente estar desenvolvendo, no nosso caso em particular, né, no meu caso lá da academia, que a gente desenvolveu aquele jogo, como eu falei no início, de ensino de gestão do conhecimento, o nosso foco não era valor, né, não era a parte financeira, mas o retorno do investimento é mais no sentido de, nesse caso em particular, de quanto a gente investiu naquilo dali e quanto está retornando de benefícios para o projeto, apoio para o projeto, né, em termos de infraestrutura, em termos de divulgação, né, do trabalho que a gente está fazendo. Então, isso também a gente tem que pensar enquanto retorno do investimento, a depender do tipo de jogo que você está fazendo. Né? O mínimo protótipo viável que a gente tem, então, tem um outro elemento que a gente está utilizando aqui também nessa etapa do game business. Né? Então, nós fizemos exatamente a definição desse padrão, desse conjunto de elementos, que é muito maior do que isso que eu estou mostrando aqui. Aqui eu só estou dando um overview disso, né, dado a quantidade de tempo que a gente tem aqui para a gente poder tratar sobre esse assunto. E aí, para cada um desses elementos, como eu falei, existe toda uma definição, especificação de como deve ser utilizado ou não ali dentro. Tá? E aí, a primeira etapa foi exatamente a gente fazer a definição dele inteiro, a estruturação dele, e depois a gente fez essa prova de conceito, que foi a instanciação, como a gente mostrou já aqui, para a franquia Mario. Né? Como é que o Mario, como é que se deu essa definição aí da franquia do Mario. E aí a gente, obviamente, que a terceira etapa foi uma revisão por pares, exatamente onde a gente pegou pessoas que participaram exatamente da confecção para verificar se esses elementos, né, do que a gente tinha instanciado para a franquia Mario, de fato, estavam corretas, estavam adequadas. Né? E aí, como eu falei, esse trabalho do Ian não é simplesmente a definição desse padrão, né? Mas sim como a gente tem que usar esse padrão. Né? Então, a gente criou também uma metodologia de como é que se aplica essa estrutura, né? Esse padrão dessa estrutura dentro do que o Ian criou lá para ser utilizada. E aí, essa metodologia ela é baseada em principalmente 3 pilares. Ela é orientada ao usuário, ou seja, eu tenho que ter a participação muito envolvida, né? Eu tenho que ter uma participação muito efetiva, né, do usuário final, eu tenho que trazer esse cara, quem vai estar jogando, quem vai estar trabalhando, né, quem vai estar usando esse jogo, ele tem que trazer um pouquinho para perto. Ele é orientado à colaboração, porque a gente vai ver que daqui a pouquinho tem alguns papéis envolvidos. Essas pessoas, na verdade, elas têm que, obviamente, colaborar. Não existe um trabalho isolado, né, propriamente dito. E o foco dele é trabalhar com melhoria contínua, porque a elaboração desse GDB, a gente vai reparar, é como se fosse uma espiral. Né? Então, um modelo de ciclo de vida que a gente utilizava lá atrás, né, que né, se a gente parar para pensar, hoje os métodos ágeis do Scrum utilizam exatamente esse ciclo de vida lá de trás, que já existia há muito tempo, né? Quer dizer, o Scrum não trouxe nada de novo com metodologia ágil, nesse sentido do ciclo de vida, né? Mas ele trouxe exatamente trouxe essa pegada de ter uma coisa mais interativa e incremental. Né? Então, iterativamente, a gente vai estar incrementando pedacinhos desse GDD ao longo do tempo, por isso que a gente fala que o foco dele nesse pilar é da melhoria contínua desse GDD. Né? Então, os papéis envolvidos dentro dele, a gente tem um papel do customer, né, que é decidir sobre necessidade do projeto, um especialista do domínio do jogo, né, é o cara que vai entender sobre o que é o jogo propriamente dito.
a equipe do game designer, né, para entender, criar esboços, ajustar, documentar informações que vieram exatamente do customer, né, que é desse dia que eu falei ainda agora do orientado ao usuário, né, então tem o customer focando ali dentro, e a equipe de desenvolvimento, né, que é o pessoal que vai meter a mão na massa depois de que tudo isso estiver pronto para implementar o jogo propriamente dito, né. Então, como eu falei ainda agora, ele é orientado exatamente baseado em melhoria contínua. Então, notem que a gente tem as fases que a gente trabalha aqui dentro, mas já percebam que funciona como sendo um ciclo, né? Um foco ali dentro, onde a gente tem uma série de giros, né? Então, a cada giro desse que a gente tem aqui representa um incremento que a gente está liberando do GDD. Então, o GDD ele não é criado, né, de uma vez só. Ele é criado pedacinho a pedacinho até que a gente tenha uma versão dele final, né? Então, a gente vai liberando drafts, né, da versão desse GDD ao longo do tempo, à medida que a gente está tendo ciclos de rodadas ali na elaboração desse GDD, né? Então, a primeira fase é entender as necessidades das partes interessadas. Vejam que aqui eu não estou falando nada de diferente de todo e qualquer tipo de ciclo que a gente tem por aí, né? A gente gera um esboço, né, do canvas do GDD, que são aquelas 8 canvas, aqueles 8 agrupamentos que a gente viu ainda há pouco, valida com as partes interessadas esse esboço desses canvas, realiza as melhorias de acordo com o feedback e documenta esse canvas, né, do GDD. E aí a gente tem uma versão desse GDD disponível ali, né? Obviamente que aquela versão não é fim, então eu tenho que fazer várias rodadas, até porque a quantidade de elementos que eu tenho ali dentro para cada um daqueles agrupamentos que nós vimos agora é muito grande. Então não há possibilidade de uma única rodada a gente gerar isso daqui, né? Então, ele serve exatamente para a gente ir aprendendo ao longo do tempo com esse ciclo aqui dentro e amadurecendo muito esse GDD, né, esse documento que a gente está criando ao longo do tempo. E aí o Ian, né, para verificar, né, depois que ele fez a prova de conceito, criou a metodologia, agora ele disse, bom, bora verificar se tudo isso daqui funciona mesmo, né? Se tudo isso que a gente definiu, né, enquanto pesquisa, né, no mestrado, se de fato é aplicável ou se não é aplicável, né? Ou a gente tem que pegar tudo isso e dizer assim, ó, Capes, foi muito bom ter tentado fazer isso daqui, mas não deu muito certo. Mas não, né? Então, a gente criou exatamente um experimento no qual o Ian trabalhou, e esse experimento foi dentro do contexto aí do Laboratório Spider, que é um laboratório no qual eu lidero, né, da Universidade Federal do Pará, onde ele criou exatamente um jogo digital, né, para ensino de gestão do conhecimento, que foi parte de um doutorado lá do programa de pós-graduação em ciência da computação, né. Ele utilizou aí, né, porque esse trabalho, na verdade, ele foi todo remoto, né, porque foi ali, durante aquele período ali de 2021 para 2022, quando a gente ainda estava ali, né, saindo muito ali daquele ciclo ali da pandemia e tal. Então, o Ian, na verdade, ele teve que fazer de forma remota, né, a gente não pôde se reunir presencialmente, então tudo foi remoto, né? Foi ali o uso dele foi durante 4 semanas e meia, durou 20 dias ali, exatamente por conta desses ciclos grandes ali do Canvas, né? Então ele tinha várias iterações ali dentro, por isso esses 20 dias ali. Se deu ali em outubro de 2021, teve um total de horas de 80 horas na composição, né, desse game design. Eu não estou falando do desenvolvimento do jogo, tá, pessoal? Estou falando aqui da elaboração do game design, que era o que o Ian está querendo provar se funcionava ou se não funcionava, né? Ele utilizou aí as ferramentas do Google Meet, o Trello, porque tinha uma quantidade de tarefas que ele precisava organizar ali dentro, o Google Docs para fazer documentação exatamente do que estava sendo elaborado ali, obviamente que ele estava utilizando também algumas ferramentas mais especializadas para designer também, e o Discord para fazer comunicação ali mais assíncrona, né, com o pessoal ao longo do tempo, porque durou aí 4 semanas e meia, né. Os envolvidos, a gente tinha um customer, né, então uma pessoa que era muito responsável ali como sendo o usuário final, um especialista do domínio, que foi meu aluno de doutorado, né, porque ele entendia muito sobre gestão do conhecimento, e aí o jogo ele foi muito direcionado para o pessoal dos Correios, né, então o jogo era para o pessoal dos Correios, propriamente dito, tá, porque o pessoal dos Correios tem um grande trabalho, muito grande, tem um problema seríssimo de gestão do conhecimento lá dentro,
que é exatamente os CEPs, né? Então, às vezes as pessoas botam CEP no endereçamento de uma determinada encomenda ou uma determinada carta, né? Seja lá o que for, mas tem vezes que não. E aí fica difícil os caras saírem procurando só pelo endereço. E ele só consegue consegue só se localizar exatamente por esse CEP ali dentro. Então fica um trabalho muito grande, muito pesado de gestão do conhecimento ali dentro dos Correios. E como o Antonilson, que é esse meu aluno de doutorado, ele é dos Correios, ele é dos Correios e sabia exatamente desse problema que se tinha internamente, então ele criou exatamente esse jogo que é utilizado dentro dos Correios exatamente para tentar resolver, né, esse problema de gestão do conhecimento ao longo do tempo, né? Tivemos ali um game designer, né, participando e 3 desenvolvedores que participaram da elaboração do game design, mas eles não desenvolveram durante essas 4 semanas e meia esse jogo, tá? Então, foi passado essas 4 semanas e meia que começou-se o desenvolvimento propriamente dito do jogo, tá? Então, essas 4 semanas e meia serviram exatamente só para a elaboração do game design, né, que é a estruturação desse game design, desse jogo propriamente dito, tá? E aí, só dando alguns exemplos aqui, né, dessas instanciações aqui desses canvas, né, desse jogo. Então, ele criou lá um jogo chamado Livro do Conhecimento, que era inspirado na saga de livros e filmes do Harry Potter, e aí tem um enredo, tem um gênero, qual é o gênero dele, que era um jogo de cartas com elementos de RPG, baseado em RPG, né, então tinha um conceito, qual era o título do jogo propriamente dito, e aí tinha como é que se dava a intenção de criar, qual era a intenção de criar o jogo, com que objetivo a gente tinha, né, que era o processo de gestão do conhecimento, exatamente focado ali nos Correios, né, qual é a ideia conceitual do jogo, né, o tema, o tipo de jogo, ou seja, eles começaram a detalhar tudo isso daí, tá? Eu não vou poder descrever muito isso daqui, até por conta do tempo que a gente tem aqui, mas dentro da dissertação tem todo um detalhamento de como é que foi feito a instanciação de cada elemento desse para o jogo propriamente dito, tá? Dentro dessa dissertação do Ian. Temos dentro da parte do gameplay quem era o público-alvo, então eram funcionários das empresas, exatamente das empresas do próprio Correio, né, os funcionários lá do Correio, a comunidade, né, então tanto escolas como empresas, porque também o Correio tem escolas internas para poder estar trabalhando, o número de jogadores envolvidos, quais eram os personagens envolvidos ali dentro. Ele criou uma série de personagens ali que serviam ali meio que como avatares para os jogadores, para os participantes, idade, né, a restrição, se tinha alguma restrição, alguma condição obrigatória. Aqui tem apenas um esboço inicial, exatamente de como é que o jogo, logo no início, tinha ali uma parte de design, né, da parte dos cenários em que o jogo estava sendo criado. Então, dentro do próprio dissertação, tem um monte desses designers de como é que a coisa logo no início estava sendo produzido e como é que a coisa depois foi gerada no final, né? Então, isso foi o estudo de caso que foi criado e, no final, a gente desenvolveu exatamente esse jogo que servia exatamente como tese de doutorado desse meu outro aluno lá do Antonilson, né? Bom, qual que é a relevância, né, desse trabalho, né, em termos de contribuição daquilo que a gente falou, né? Primeiro, para a comunidade científica, a gente, né, criou aí uma parte de design de jogo, né, com um processo de game design, contendo metodologia, contendo quem são as pessoas envolvidas, qual é o perfil de participação de cada um, a estruturação, como é que se deve utilizar. E, como eu falei logo no início, né, esse trabalho lá do Ian foi premiado, né, como a dissertação, né, a melhor dissertação de mestrado lá do SB Games de 2023, no final do ano passado, onde ele recebeu o prêmio de Game Designer, né, com o melhor trabalho, e fomos convidados exatamente para criar exatamente um livro sobre exatamente a utilização disso daí, dado o conteúdo que muita gente se interessou dentro do próprio simpósio lá do SB Games, né? Então, tanto que eles tiveram que parar, né, no momento em que a apresentação estava ocorrendo, exatamente porque tinha muita pergunta, querendo saber sobre os elementos de jogos, e aí como é que se dava a utilização disso, como é que se deu o jogo propriamente dito. Então, e aí fomos convidados exatamente a escrever um livro sobre isso, que esse livro a gente está
em fase aí de elaboração dele, né? E muito provavelmente agora nesse primeiro semestre de 2024 esse livro deve ser lançado aí como um e-book, né? Outra questão da relevância dele, né, é o uso da definição de um GDD real, né? Então a gente criou exatamente um jogo, né, que foi esse livro do conhecimento que é utilizado hoje lá pelos Correios, exatamente para garantir a gestão do conhecimento com personagens, as pessoas se integram mais facilmente ali dentro do jogo, se identificam com os personagens e teve uma participação muito efetiva dos colaboradores lá dos Correios, né? E a criação desse padrão, né? Então, a organização desses elementos inteiros em agrupamentos, que foram esses 8 agrupamentos que a gente viu lá no início, né? Como forma de documentar, né, a etapa do game design. E esse trabalho ele teve a revisão por pares, por especialista, uma prova de conceito utilizando a franquia do Mario e também um relato de uso a partir do estudo de caso que a gente falou ainda há pouco, né, da utilização dele, né? Bom, esse trabalho dele resultou 5 publicações, que eu falei lá no início, né? Essas 5 publicações, acho que vai ter acho que algum slide depois ali, que vai estar exatamente mostrando essas 5 publicações, o detalhamento delas, para quem tiver interesse um pouquinho sobre o que é fazer uma revisão sistemática da literatura, como é que eles identificaram esses elementos dos jogos a partir dos trabalhos, né? Como é que se deu essa revisão por pares, como é que foi o agrupamento, como é que foi feita a prova de conceito na franquia do Mario e como é que se deu o relato, propriamente dito, dentro desse estudo de caso, que foi a elaboração do jogo, né, da gestão do conhecimento dos Correios, né? Bom, só para finalizar um pouquinho, né, então a pesquisa ela apresenta esse padrão de GDD, como eu falei, são 112 itens, 112 elementos de jogos, né, que a gente precisa criar, então é muito elemento, tá? Como eu falei, não serve esse 112 para um jogo único, né? Obviamente. Por isso que a gente diz que é um padrão. Então, por ser padrão, é algo que tem tudo aqui em cima. E dependendo do tipo de jogo que eu tiver para trabalhar, a gente instancia. Ou seja, a gente cria um subconjunto desses elementos, no qual, dentro desse próprio padrão que o Ian criou, ele tem exatamente a especificidade, ou a definição, ou a orientação de que esse tipo de elemento pode ser utilizado para esse tipo de jogo, esse tipo de elemento é mais aplicado para esse tipo de jogo, então ele tem essa orientação lá dentro, né? Também esse padrão atende jogos com diferentes gêneros, né? Como a gente falou aqui, temas exatamente com esse objetivo que a gente tinha a definição, né? Que tinha a orientação de se fazer, por isso que a gente pegou os 51 trabalhos para olhar esses 51 trabalhos e analisar exatamente que tipo de jogo aquele elemento tinha sido aplicado dentro desses 51 trabalhos. A relevância, novamente, apoia a equipe de jogos, né, principalmente com pessoas menos experientes ali, que querem iniciar, né, nessa concepção de jogo. Disponibiliza aí uma prova de conceito da franquia, né, do Super Mario com a aplicação de todos esses 112 itens, todos esses 112 elementos, e detalha, né, a aplicação do game design exatamente no uso do jogo digital, né? Às vezes a gente não sabe por onde fazer, por onde começar. Então essa dissertação dele, na verdade, ele tem exatamente toda essa orientação, toda essa explicação do início ao fim, meio que com uma receita de bolo, né? Então isso facilita lá dentro depois para quem quer, né, começar, né, iniciar ali, não sabe por onde começar, eu tenho interesse em fazer e não sabe como fazer, né, como utilizar. Bom, mas como toda pesquisa, né, ela tem trabalhos que, obviamente, que precisam fazer com que o Sandro continue, né, trabalhando com pesquisa dentro da universidade, é óbvio. E aí nós temos alguns trabalhos futuros que a gente está já em execução, né, que é criar mais relatos de uso, a gente está exatamente criando um jogo aí para a área de saúde, acompanhar o projeto além da etapa inicial do game design, observando o impacto no restante do projeto, e derivar uma lista de requisitos de um projeto de jogo a partir de GDD, né, da relação entre as duas etapas, e a geração do e-book, né, que eu falei, que nós fomos convidados exatamente por conta do prêmio e o Ian ganhou lá no SB Games 2023 com a dissertação dele, né? Aqui só algumas referências que nós utilizamos aqui na apresentação. Então, dentro das próprias referências, tem exatamente o detalhamento de todos os 5 artigos que o Ian publicou,
né? Então, tem o artigo aqui relacionado à revisão sistemática, como é que ele fez, tem aqui a parte relacionada à análise do valor de elementos ágeis que ele publicou também, dentro do trabalho, até porque como ele criou aquela metodologia, e aquela metodologia ela foca exatamente no uso de elementos ágeis, ali para como o pessoal trabalha, como a pessoa executa, né, de forma iterativa e incremental, utilizando elementos ágeis ali dentro, a estruturação desses elementos nesses agrupamentos, a prova de conceito, né, da franquia do Mario, temos um artigo aqui, e o relato exatamente do jogo, né, da gestão do conhecimento, que também o Ian elaborou juntamente lá com aquele meu outro aluno de doutorado. Bom, então, diante disso, eu dou por finalizada a minha apresentação, né, então, game over na minha apresentação. Novamente quero agradecer, né, esse espaço, né, ao Global Game Jam, né, pela oportunidade da gente poder estar aqui contribuindo, né, e falando um pouquinho sobre que a universidade também faz trabalhos relacionados a isso, que a universidade também está pensando sobre isso, né, e a gente, pelo menos nós, né, do Grupo Spider, a gente tem muito interesse em fazer muitas parcerias com pessoas que têm maior conhecimento sobre o assunto, né, então aqui a gente teve uma primeira experiência com isso, deu certo, né, a gente ganhou um prêmio aí, então deu super certo. Então, a gente tem muito interesse em fazer parcerias, em cooperar, seja pela indústria, seja academicamente, né? Então, agradecer aí ao Global Game Jam pela oportunidade, pelo espaço, ao Luiz, né, pelo convite que me foi feito, né, ao professor Dione, do PPG Simes e da Faculdade de Computação, que lá atrás fez o primeiro contato comigo para que a gente pudesse exatamente estar aqui colaborando com todo mundo, e obviamente que eu preciso, né, fazer os agradecimentos ao FPA, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, né, pela oportunidade na qual eu faço parte, ao Grupo de Pesquisa Spider do CNPq, no qual, sem ele a gente não poderia estar aqui, assim como o LaFoca, que é orientado ali pelo co-orientador, né, do Ian, que é o professor Carlos Portela, e a CAPES, obviamente, que pelo investimento, né, pelo financiamento nessa pesquisa a partir de bolsa, né, institucional de mestrado para o Ian. Né? Então, é isso. Acho que eu cumpri o tempo, pensei que não, senão, se me deixasse, eu ia falar bastante aqui, então... É isso. Muito obrigado a todos pela oportunidade e fico aqui à disposição caso alguém tenha alguma pergunta, alguma consideração. Estou aqui aberto para que a gente possa tirar. Ou, se não, aqui ficou meu e-mail. Caso alguém queira depois tirar alguma dúvida, entrar em contato para a gente poder discutir sobre N assuntos, fica aqui o meu agradecimento e os meus contatos para caso alguém tenha alguma dúvida. Muito obrigado a todos.